do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, vai acompanhar a aula gravada. Pro pessoal que tá aqui ao vivo no Meet, o Zenilton, a Eliane, a Maria, a Silvana, a Cláudia, a Dona Maria, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus, amém, amém, amém. Hoje a gente vai, então, começar a falar sobre Acabe, né? Então, hoje a gente vai conhecer Acabe. Acabe entrou na história de Israel. A gente vai finalizar a história de Asa. Asa morre ali no quinto ano do reinado de Acabe. Então, entrando Acabe na história, Asa vai sair, né? Então, amém, Cláudia, a paz. E então a Asa sai e a gente vai conhecer um novo personagem aqui, além do Acabe, né? E além do Asa que está saindo, a gente vai conhecer um personagem chamado Josafá, tá? E esse Josafá é o filho de Asa, né? E ele vai viver um momento, né, bem longo na história. Durante todo o reinado de Acabe, quem está reinando ali no Reino Sul é Josafá, o filho de Asa, tá? Então ele vai ser bem importante para a história. A gente vai começar a estudar Josafá, vamos estudar Acabe, tá? Vamos começar a estudar Elias, né? Elias ali junto com Acabe, né? A gente vai começar a estudar o profeta Elias, tá? Então tem bastante coisa aí, glória a Deus, pra gente estudar. Josafá, ele pega um tempo de reinado ali, que ele pega 3 reis no Reino Norte, né? Então ele pega ali uma descendência de Acabe, eu tenho até anotado aqui, ele pega ali uma descendência de Acabe no Reino Norte, tá? Então, Josafá, ele pega ali o reinado de Acabe, né? Uma parte do reinado de Acabe, e a gente lembra que, na verdade, Asa morre no 4º ano ali do reinado de Acabe, né? Então Josafá pega ali, tem um tempo que ele reina ali, né? Depois ali do reinado de Asa, né? Ele reina ali, pegando o período de Acabe, pega o período de Acasias, que é o filho de Acabe, e pega o período do filho de Acasias, que é o Jorão. Agora eu fiquei em dúvida se é filho ou se é irmão, gente. Acho que é o irmão. Jorão é o irmão de Acasias, porque Acasias vai morrer. Mas a gente vai estudar isso agora, tá? Então a gente está indo para esse momento histórico onde a gente começa a falar um pouco mais sobre profetas, né? Então a gente vai começar a conhecer agora Elias, depois a gente vai conhecer Eliseu, né? E então a gente vai seguindo aqui o rumo dos livros, daqui a pouco a gente vai entrar no profeta Amós ali, né? No profeta Jonas, né? No profeta Amós, no profeta Jonas, né? Oséias, né? Eu até anotei aqui, Amós, Jonas, Oséias, Isaías, né? São ali no reinado de Uzias, né? Então, ali no reinado de Uzias, a gente começa a estudar esses profetas. Está bem pertinho. A gente está avançando aí no estudo. Glória a Deus. Amém. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. Eu vou orar agora e eu vou lembrar para vocês o que está acontecendo aqui na história, né? Então, vamos tentar lembrar o que está acontecendo na história, que momento histórico está sendo vivido aqui, né? O que aconteceu aqui no Reino Norte, o que aconteceu no Reino Sul. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente começar a falar sobre o reinado de Acabe, tá? Então, a gente vai finalizar agora o reinado de Asa. Vamos fazer uma recapitulação do que foi o reinado de Asa, né? Há ali um resumo sobre o reinado de Asa na Bíblia. A gente vai ler esse resumo, né? Recapitular ali o reinado de Asa. E então a gente vai focar agora em Acabe, em Josafá e em Elias, tá? Então esses 3 personagens vão ser o nosso foco a partir de agora. Acabe, Josafá e Elias. Amém. Eu vou orar então agora e a gente começa então a estudar hoje o reinado de Acabe, o iniciozinho do reinado de Acabe, e a gente fala um pouquinho sobre o final ali do reinado de Asa, o que aconteceu com esse homem, gente. Meu Deus, que houve com esse homem aqui, né? Que ele fez uma oração tão bonita ali, né? Para vencer os etíopes, né? E depois o fim dele é tão triste, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Pai, vem e nos limpa da nossa imundície. Vem e nos limpa, meu Deus, dos nossos pecados. Nos lava, Pai. Nós precisamos da Tua purificação. Nós precisamos da Tua limpeza. Porque nós somos falhos, Pai. Nós somos pecadores. Ainda que involuntariamente nós pecamos. Nós pensamos algo que não deveríamos ter pensado. Nós dissemos algo que não deveríamos ter dito. Nós sentimos algo que não deveríamos ter sentido, desejamos algo que não deveríamos ter desejado. Meu Deus, a Tua palavra diz, Jesus disse que o pensar já é pecado, nós não precisamos praticá-lo, mas o desejar, o pensar, o querer já é pecado. E por isso nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, Pai, porque nós somos falhos. Ainda que involuntariamente nós pecamos, Pai. Nós pecamos a cada dia, Pai, infelizmente, involuntariamente, sem contar os pecados que nós não
não conhecemos, não lembramos, não temos a consciência. Então, meu Deus, nos mostra agora, Pai, a tua verdade. Nos mostra agora, meu Deus, a tua vontade. Meu Deus, nos torna conhecedores das tuas regras, dos teus mandamentos, meu Deus. Porque se nós conhecermos verdadeiramente, meu Deus, a tua palavra, nós não nos desviaremos dela, Pai. Nós obedeceremos a ti com prazer. Então, nos ensina, Pai. Nos ensina a obediência, Senhor. Amém. Porque a tua palavra diz que nós somos aperfeiçoados através dela. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a obediência para que venhamos a ser aperfeiçoados através dela, Pai. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o seu Espírito Santo me use, Pai. Pela tua misericórdia, pela tua graça, porque eu não sou merecedora, Pai, eu sou apenas uma pecadora. Mas que o Senhor me limpe de mim mesma, me esvazie de mim mesma, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor, meu Deus, tire de mim toda a minha imundície e em nome de Jesus, me use, Pai. Que o seu Espírito Santo venha sobre mim, Pai, e me use de forma poderosa, com ousadia, com intrepidez. Que a sua palavra corra sem obstáculos, que a sua palavra ultrapasse barreiras, fronteiras e chegue a todos os povos, Pai. Em o nome de Jesus, que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti, Pai, sinta o bom gosto que é a tua presença, a tua palavra, meu Deus, e essa pessoa venha andar em obediência a ti. Meu Deus, que o meu falar ao teu respeito seja irresistível, seja apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar sobre ti se apaixone, não resiste, se entregue a ti, Pai. Amém. Que venhamos a ter cada vez mais sede de ti, que venhamos a te buscar cada vez mais, assim como era Moisés, Pai. Quanto mais ele tinha, quanto mais próximo ele estava de ti, mais sede ele tinha, mais ele queria ver da tua glória. E que assim sejamos nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos dê um novo coração, Pai. Amém, Deus. Nos guia nessa jornada, ilumina o nosso caminho, Pai. Oh, meu Deus, que pela sua misericórdia o Senhor nos conduza pela mão, Pai. Porque se o Senhor vier conosco, de mãos dadas, nós nada temeremos. Ainda que o nosso caminho seja passar pelo vale da sombra da morte, contigo nós não temeremos mal algum, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, é o nosso protetor, o Senhor é o nosso escudo, Pai. Contigo nós estamos seguros. E por isso nós descansamos, Pai, em Ti. Nós descansamos debaixo das Tuas asas, porque nela encontramos, meu Deus, um refresco. Nela encontramos, meu Deus, tranquilidade e sombra. E obrigada por isso, Pai, porque isso é pelo Teu amor, não é porque merecemos, mas é porque Tu és bom, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, torne a Sua palavra muito clara, muito simples para cada um de nós, que não venhamos a ter nenhuma dúvida sobre o que estamos aprendendo e que se alguma dúvida surgir, se alguma dúvida for gerada, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, em nome de Jesus e esclareça a nossa dúvida, Pai, porque nós sabemos que a verdade é uma só e a verdade não gera dúvidas, Pai. Então que o Senhor, meu Deus, nos doutrine pela sua sã doutrina, através do seu Santo Espírito, Senhor. Amém. Meu Deus, a Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas um dia feitas a Abraão. Então, meu Deus, cumpra sobre nós cada uma dessas boas promessas que o Senhor fez a Abraão. Cumpra sobre cada um de nós, Pai, como a Tua palavra diz. Meu Deus, em nome de Jesus, cumpra sobre cada um de nós as boas promessas que o Senhor um dia fez a todos aqueles que Te temem, a todos aqueles que Te servem, a todos aqueles que Te buscam. Que todas essas boas promessas sejam cumpridas, Pai. Amém. Que o Senhor nos use, nos esvazie de nós mesmos e nos encha, Pai. Que o Senhor nos purifique, Pai, que o Senhor nos santifique, porque só o Senhor é santo e só o Senhor é quem santifica. Então, meu Deus, vem e nos santifica, porque nós precisamos da sua santificação, Pai. Amém. Deus nos ensina a sermos melhores, Pai. Amém. Que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida dos outros, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, Pai, amém, que venhamos a ser exemplo nessa terra, em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos a jamais envergonhar o Teu nome, que venhamos a honrar o nome da família que recebemos, Pai, que venhamos a ter essa consciência, Pai, e que venhamos a receber de Ti todos os Seus atributos, Pai. Que venhamos a aprender contigo a compaixão, que venhamos a aprender contigo, meu Deus, a solidariedade, a fé e tudo mais, o amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a sermos melhores, Pai, porque só Tu podes nos melhorar, Pai. Nós precisamos mais de Ti, nós ansiamos pela Tua presença, Pai, amém. Meu Deus, nós temos prazer em Ti e nós ansiamos por este novo mundo que nos aguarda, nós ansiamos pela nossa coroa, nós ansiamos pela nossa recompensa, Pai, mas
acima de tudo e mais do que tudo isso, nós ansiamos por ver a tua glória, nós ansiamos por ver a tua face, Pai. Amém. Nós temos a compreensão real de que o maior presente que nós vamos receber é contemplar a tua face, é poder estar contigo, Deus. E amém. Glória a Deus por isso. Meu Deus, nós temos sede desse momento, nós ansiamos por este momento. Então Jesus volta logo. A tua palavra diz, Deus, que quanto mais nós falarmos sobre a verdade, quanto mais nós a propagarmos, quanto mais nós falarmos sobre o verdadeiro evangelho, mais rápido será a volta de Cristo. E amém. Glória a Deus por isso, Pai. Então nos ajuda a pregar a tua verdade, Deus. Oh, meu Deus, derrama sobre nós sabedoria, conhecimento e entendimento. Nos torna conhecedores da tua verdade para que então possamos propagá-la, meu Deus. Propagá-la, meu Deus, corretamente. Porque nós temos temor a ti e queremos, meu Deus, falar a tua verdade como ela é, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor supra as necessidades de cada dia, que nada nos falte, Pai. E, meu Deus, que a sua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Como já é cumprida nos céus, Pai. Que se realize em nós e através de nós, Pai. Em o nome de Jesus, proteja-nos de todo o mal. Amém. Amém, amém, amém. A paz, vossa lua. Amém, glória a Deus. A paz, Daniel. Glória a Deus. Amém, amém. A paz, Edna. Glória a Deus. Amém. A paz, tem gente no Instagram, não dá pra ver o nome, mas a paz, amém. No Facebook também, amém, a paz. Vamos lembrar um pouquinho o que tá acontecendo aqui na história, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Acabe. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Acabe hoje e a gente vai terminar o reinado de Asa, tá? E amanhã a gente vai falar sobre Josafá e Acabe, tá? Então a partir de agora o nosso foco são 3 personagens, são 3 pessoas aqui que vão aparecer pra gente e vai ser nosso foco a partir de agora. Acabe, Josafá e Elias, o profeta Elias, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho o que tá acontecendo aqui na história, tá? Eu vou voltar um pouquinho aí, tá, gente? Pra gente entender, mas eu vou ser bem dinâmica, bem rápida, tá? Vou até pegar aqui o meu estúdiozinho aqui que eu fiz dos reis, pra ir rapidinho. A gente lembra que por conta do pecado de Salomão, né? Salomão pecou feio ali contra Deus, né? Adorando outros deuses. O mesmo cara que foi escolhido, né? Para levantar, para erguer ali, para construir o templo de Deus em Jerusalém, foi o mesmo cara que levantou altares para Baal. Foi o mesmo cara que construiu altares para Moloque. O mesmo. E em Jerusalém, né? Jerusalém é a cidade que Deus havia escolhido para ele habitar, né? A cidade ali santa, né? Onde Deus habitava naquela época, né? Antes de Cristo. Nesse lugar onde Deus escolheu para si, Salomão teve a ousadia, né? Depois de construir o templo de Deus ali, depois de construir a casa de Deus, ele teve a ousadia de construir ali altares, templos para deuses pagãos, né? Para abominações pagãs. Ele construiu para Baal, construiu para Moloque. A gente lembra, Moloque era um deus abominável, né? Porque exigia o sacrifício de crianças, né? Crianças vivas eram lançadas no altar para queimarem ali, né? Agonizarem ali vivas, né? E a gente lembra que Salomão começou a adorar esses deuses. E Salomão pecou. Salomão pecou gravemente, né? A Bíblia diz que ele se casou com 700 mulheres, né? Teve 300 concubinas, o total ele teve 1000 mulheres, né? Oficiais, né? E ele pecou, porque cada mulher era de uma nação diferente, cada mulher adorava um Deus diferente, e ele queria agradar todas, porque o intuito de Salomão sempre foi ter paz, um reino de paz, né? Salomão não era um homem de guerra. Salomão, ele era um homem que queria ter paz no reino dele. E a estratégia de Salomão era ter paz através de alianças. Então ele fazia aliança com a Síria, casando com um sírio, com uma síria, né? Então ele fazia aliança com o Egito, casando com uma egípcia, e ele fazia alianças casando. E a verdade, né, é que não era essa estratégia que trazia paz para Salomão e para o reino de Salomão, mas sim a obediência a Deus, o obedecer a Deus, né? E ele parou de obedecer a Deus. E a gente lembra que Deus se irritou muito com isso, né? Ao ponto de Deus ficar muito zangado com a descendência de Davi. Caramba, né? Davi, um homem extraordinário, ao ponto de Deus prometer para ele que o Salvador viria dele, né? Uau!
Então, Deus havia falado, olha, Davi, por causa de quem você é, por causa do teu coração, por causa do seu desejo em me servir, eu te prometo uma coisa, o reino jamais vai se apartar da tua descendência, e dela virá o Rei dos Reis, aquele que sentará eternamente no trono. Ele estava falando de Jesus, Deus estava falando de Jesus, uau. E falou isso para Davi, né? E Salomão levou Deus a uma ira tão grande, gente. Deus havia acabado de falar, né? Davi morreu, né? Davi foi o pai de Salomão. Deus havia falado sobre isso para o pai. E o filho veio a pecar dessa forma. E então Deus foi e falou, olha, eu estou tão indignado contigo, Salomão, que agora eu vou tirar das mãos da descendência de Davi 10 tribos. De tanta raiva que eu estou, de tão irado que eu estou contigo, né? E tirou 10 tribos da casa de Davi. E então a casa de Davi começou a reinar somente sobre 2 tribos, a gente lembra, né? Então houve uma divisão no reino ali, né? Depois da morte de Salomão, quando o filho de Salomão, Roboão, tomou o poder ali, né? No reino, era o poder total, ele ia tomar de todo Israel. A gente lembra que então o reino foi dividido no reinado de Roboão. E então 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficaram com Jeroboão, a gente lembra, tá? Então Jeroboão começou a ter uma divisão ali, Jeroboão era o rei do reino norte, e a casa de Davi era sempre o governante do reino sul, tá? Então o reino sul governado pela casa de Davi, e o reino norte vão ser vários reis que vão passar ali de várias tribos, tá bom? Então a gente lembra que isso tinha acontecido. Tá? Então Deus fez essa divisão, Jeroboão ficou com 10 tribos, Roboão ficou com 2 tribos. Então Jeroboão pecou. A gente lembra que Jeroboão, assim que isso aconteceu, Jeroboão pensou, poxa, nas minhas terras não está o templo de Deus. O templo de Deus está lá em Jerusalém, lá no reino de Judá. A paz, Adriano, amém. O templo de Deus está lá no reino de Judá. Então, o que vai acontecer? Eu reino sobre o reino norte. E o templo de Deus está no reino sul. Então, quer dizer que o povo que eu governo vai descer, vai para o outro reino, onde governa um outro rei, e vai adorar a Deus em Jerusalém. Aí vai acontecer que quando eles ficarem indo lá adorar a Deus lá em Jerusalém, eles vão acabar olhando a cidade e vão falar, poxa, acho que esse rei aqui é melhor do que o nosso. O rei Roboão é melhor do que Jeroboão. Eu quero voltar para Judá. Eu quero voltar a ser governado pela casa de Davi. Eu acho melhor. E Jeroboão teve esse medo. Jeroboão falou, isso vai acontecer. Isso com certeza vai acontecer. Então a gente lembra que o que foi que Jeroboão fez, né? Qual foi a estratégia de Jeroboão? Foi criar 2 touros de ouro. Aí Jeroboão decidiu criar 2 touros de ouro. E então Jeroboão chegou, reuniu todas as 10 tribos, né? E falou, ó, gente, tá vendo esses 2 touros de ouro aqui, ó? São os deuses de vocês, tá? A partir de agora eles são os deuses de vocês. E são esses 2 touros de ouro aqui que tiraram vocês do Egito. Não é aquele Deus lá de Jerusalém, não. São esses 2 touros de ouro aqui. E então, Jeroboão levou Israel a pecar. E todo o povo pecou, né? Então a gente lembra disso. E enquanto isso, ele colocou um touro de ouro em Betel. A gente lembra que Betel era a capital do Reino Norte. E em outra cidade, outra tribo, lá no Reino de Dan, lá na tribo de Dan, ele colocou um outro altar para esse touro de ouro. E eles começaram a adorar esses touros, né, de ouro. E ele, inclusive, Jeroboão, a gente lembra, ele tinha imitado as festas de Deus, né? Então, a gente lembra que tinha a festa do Pentecostes, festa das barracas, né? Então, ele com medo do povo sair das 10 tribos e ir lá para Jerusalém para participar das festas em Jerusalém, ele criou as mesmas festas para os touros de ouro. E nisso ele pecou. Tá? Então a gente lembra que houve esse tempo aí onde Jeroboão reinou. Enquanto Jeroboão reinava lá no Reino Norte, lá no Reino Sul reinava Roboão. Roboão, nos 3 primeiros anos que ele reinou lá no Reino Sul, ele foi até um bom rei, ele até que obedeceu a Deus, né? Mas a Bíblia diz que foi por medo. Ele não obedeceu a Deus por amor, ele obedeceu por medo. A Bíblia diz que ele tinha muito medo de Jeroboão vir e pegar o restante das tribos que tinham sobrado, né? Pegar a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que tinham sobrado. Ele já estava com 10 tribos, pegar mais 2, né? Então ele tinha muito medo. E a Bíblia diz que o Roboão, por causa desse medo, adorava a Deus. Só por medo. E então, durante esses 3 anos aí que ele ficou adorando a Deus, né? Ele levantou muralhas para proteger o reino dele de Judá. Quando ele terminou de construir as muralhas, ele se julgou forte.
ele falou, agora eu estou seguro. Eu não preciso mais de Deus. Então, Roboam parou de obedecer a Deus. Parou de adorar a Deus. E isso houve, né? Então, lá no Reino Norte, era aquela loucura dos 2 touros de ouro. E não se adorava a Deus, não se obedecia a Deus. E lá no Reino Sul também, Roboam começou a desobedecer a Deus, né? Então a gente lembra que Deus foi e mandou profecias ali, né? Falando que eles estavam errados, né? Que era para eles obedecerem. Então depois disso a gente lembra que o Roboam morreu e o filho dele, Abias, reinou sobre Israel, tá? Eu vou falar bem resumidamente, tá, gente? E Abias foi e reinou, a gente já passou sobre isso no estudo, né? Então eu vou falar bem resumidamente pra gente chegar à aula de hoje. Abias foi e reinou, filho de Roboam, lá no Reino Sul. A gente lembra que quando Abias reinou lá no Reino Sul, ele reconquistou umas terras. Ele foi lá e conquistou umas terras do Reino Norte. Então, lembra Betel, que era a capital do Reino Norte? Abias conquistou. Então, a gente lembra que Abias foi lá, tomou a capital do Reino Norte e Betel passou a ser do Reino de Judá. E já que Betel não pertencia mais ao Reino Norte, Jeroboão transferiu a capital do Reino Norte para Tirza, tá? Então a gente lembra que Jeroboão foi e morreu, né? Nesse meio tempo, Jeroboão ainda reinando, primeiro Asa surgiu, né? Então Abias ficou pouquinho tempo no reino, lá no Reino Sul, né? Mas ele reconquistou essas terras do Reino Norte. Então ele morreu, ficou só 3 aninhos ali reinando. Morreu e quem começou a governar o Reino Sul? Asa, que é o homem que a gente vai falar hoje, tá? Então Asa começou a reinar sobre o Reino Sul. E Asa, a gente lembra que foi um bom rei no início, né? A gente lembra que no início ele foi um bom rei. Aí Asa, no 10º ano, 11º ano ali, a gente lembra que teve uma guerra lá no Reinado Sul, né? Lá no Reino Sul. Teve uma guerra onde os etíopes vieram junto com os líbios, acho que eles são os líbios, acho que os líbios vieram junto. Veio uma outra nação junto com os etíopes, se eu não me engano é um líbio. Então, eles vieram juntos com os etíopes para tomar Jerusalém, para tomar o reino de Judá, para tomar o Reino Sul, né? Lembra disso? E Judá, o reino de Judá, o reino de Asa, o Reino Sul, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, tinha pouquíssima gente, só tinha 500 e poucos, se eu não me engano, era 580 mil, né, soldados, tá? Então tinha bem poucos soldados, tinha 500 e poucos soldados, 500 e poucos mil soldados. Enquanto que os etíopes tinham 1 milhão de soldados, fora os carros, tinham 300 carros, se eu não me engano. Então era um exército muito maior do que o exército de Judá. E a gente lembra qual foi a conduta de Asa. O que Asa fez nesse tempo, até o 15º ano ali do reinado dele? Asa foi e orou a Deus. Asa foi, a Bíblia diz que Asa foi e clamou a Deus. Falou, Senhor, só o Senhor pode nos ajudar. O Senhor é o único que pode fazer o fraco vencer o forte. E a gente está vindo aqui, diante dessa multidão, diante desse monte de gente, sendo muito menor, sendo muito mais fracos, a gente não está vindo aqui no nosso nome, Deus. A gente está vindo aqui no teu nome, porque a gente está defendendo a tua terra, a terra que o Senhor escolheu para si. A gente está defendendo Jerusalém, para que eles não invadam Jerusalém e tragam deuses estranhos à terra que o Senhor escolheu para ti. Então, meu Deus, não deixe que homem prevaleça a ti, que o Senhor vença essa guerra. Uau, foi uma oração tão linda, né, que Asa fez, a gente lembra? E a gente lembra que Asa venceu, né? O reino de Judá venceu, depois dessa oração. A gente lembra que quando Asa venceu, um profeta chegou até ele, no 15º ano do reinado. E o profeta falou, olha, Asa, é o seguinte, você venceu não é porque vocês são bons, não. Você venceu não é porque o reino de Judá é forte. Você venceu porque Deus estava com vocês. Porque vocês oraram a Deus, vocês se arrependeram dos seus pecados, vocês clamaram a Ele e por isso que Ele ajudou vocês. Mas se vocês abandonarem a Deus, Deus vai abandonar vocês também. Saibam disso. E o profeta falou isso para Asa, né? E a gente lembra que quando o profeta falou isso para Asa, Asa realmente se arrependeu, Asa realmente se comoveu. E todo o povo de Judá também, todo o povo do reino de Judá, né? Todo o povo de Benjamim e o povo ali da tribo de Judá se comoveram. E eles começaram a pegar todos os deuses estranhos que estavam ali na terra e começaram a queimar, começaram a jogar fora, quebrar, né? E eles começaram a destruir os altares pagãos, começaram a destruir tudo ali que não era de Deus, né? E eles foram reformar o altar de Deus, foram reformar o que era de Deus, né? E legal, houve essa reforma religiosa no tempo de Asa. Enquanto isso,
lá no Reino Norte, a gente lembra que Jeroboão morreu durante o reinado de Asa, e então surgiu o filho de Jeroboão, chamado Nadab. Nadab reinou 2 anos ali só no Reino Norte, e ele foi morto, lembra? A profecia, desde o tempo de Salomão, era a seguinte: Salomão, você não foi digno de reinar sobre o meu povo, Deus diz. Então, eu vou transferir esse reino agora para um empregado teu, porque um empregado teu é mais digno do que você. Né? Então, essa tinha sido a profecia dada sobre Salomão. E realmente, Jeroboão era um empregado de Salomão, né? E agora, quem é que mata a descendência de Jeroboão, a gente lembra? Um empregado de Jeroboão, né? Então, essa profecia vai se cumprindo ali no Reino Norte. Tem muita mudança de rei ali no Reino Norte. Então, Baasa, que era um empregado de Nadab, né, do filho de Jeroboão, matou Nadab, matou toda a descendência de Jeroboão, a gente lembra, né? Tinha uma profecia sobre isso, a gente já estudou. E então Baasa tomou o poder. E Baasa, quando tomou o poder, né? Baasa foi igual a Jeroboão. Baasa foi ruim como ele. Baasa fez o povo adorar aqueles touros, adorar deuses pagãos, né? Então Baasa também pecou. E nisso Baasa morreu, a gente lembra, durante o reinado de Asa, tá? Asa estava reinando lá no sul, lá no reino de Judá, e isso a gente está falando do reino norte lá de cima. Então a gente lembra que Baasa morreu, então o filho dele, chamado Elá, começou a governar em Israel. Ele também governou pouquinho tempo, Elá. Governou 1 ano, 2 anos, e então ele foi morto também. Porque Baasa pecou contra Deus. Então vem um empregado dele e matou ele também. Né? Então você vê, a profecia vai se esticando, né? Então a gente lembra que o empregado que matou Elá era um homem chamado Zinri. Esse Zinri, ele era chefe da metade dos carros de guerra do Reino Norte. E ele foi e matou Elá. Só que a gente lembra que ele matou de um jeito muito traiçoeiro. Foi um jeito que não era um jeito digno nessa época de acontecer isso, né? Ele fez uma arapuca ali, né? É como se alguém fosse e matasse pelas costas, né? E isso não era bem visto. Isso não era digno. Eles não concordavam com esse tipo de coisa, né? Então, a gente lembra que ele foi e matou ali Elá, tomou o trono de Elá, matou toda a descendência de Baasa para cumprir a profecia de Deus que havia sido falada pelo profeta Jeú, né? E ele matou toda a descendência ali de Baasa. Então, a gente lembra que Zinri, ele governou sobre Israel, sobre o Reino Norte, apenas 7 dias. Foram 7 dias e acabou. Só 7 dias esse homem ficou lá, né? E a Bíblia diz que ele era muito ruim. Por isso que ele teve o fim que ele teve. A gente lembra que quando o Zinri tomou o poder, quando o Zinri matou o rei e tomou o trono, Israel estava em guerra. O Reino Norte estava cercando a cidade da Filístia. Eles iam invadir uma cidade filisteia para conquistar essa cidade. Ele se aproveitou que tinha pouco exército na cidade, que o rei estava desprotegido e bêbado, e matou o rei dessa forma. Então, quando os soldados que estavam lá na Filístia souberam disso, como foi que ele matou o rei e tomou o poder, eles não concordaram. Então, eles decidiram nomear um homem ali como chefe, como rei, né? Esse homem se chamava Onri. E esse homem é o pai de Acabe, tá? Então, esse homem, ele era o chefe do exército do Reino Norte. E ele estava lá na Filístia, com o exército fazendo um cerco lá para tomar a cidade da Filisteia. E quando eles nomearam Onri como rei, né? Onri falou, vamos parar isso daqui então, vamos lá, que agora eu vou matar Zinri e tomar o poder, já que eu virei rei, vocês me nomearam rei, eu vou lá então, porque eu tenho que matar o rei atual. Quem é o rei atual é Zinri. Então eles foram lá matar, Onri foi lá para matar a Zinri. A gente lembra que quando Onri chegou lá, ele chegou com todo o exército. Quando Zinri viu isso, Zinri estava dentro do palácio. E Zinri ficou com muito medo. Zinri falou, meu Deus, eles vão me torturar. Porque eu matei, né, o rei de uma forma covarde. Então eles vão me maltratar, vão me torturar. E a Bíblia diz que Zinri teve tanto medo, mas tanto medo, que ele se trancou em um lugar e ateou fogo. E morreu queimado. Ele se matou, né? Então, a gente lembra que depois disso, Israel se dividiu. O Reino Norte se dividiu. Enquanto isso, a gente lembra que lá no Reino Sul, quem estava reinando? Asa. Tá? Então, a gente lembra que Asa estava reinando, enquanto isso, lá no Reino Sul. Já vou voltar para Asa, porque tem uma observação importante também sobre Asa do tempo de Baasa. Mas deixa eu terminar aqui para a gente chegar em Acabe. Então, Onri, a gente lembra, pai de Acabe, né? Havia sido nomeado pelo exército.
Mas Israel se dividiu. Tinha gente que não concordava que Onri fosse rei, mas o exército queria Onri. Então Israel passou a ter 2 reis. Houve um tempo na história de Israel onde Israel teve o rei no norte, né? Teve 2 reis ao mesmo tempo. Então tinha Onri e tinha Tibni. E assim ficou por cerca de uns 4, 5 anos. Ficaram os 2 reinando, né? Ali, até que Onri foi lá e provavelmente matou Tibni, tá? Eu até falei sobre isso na aula passada, né? A Bíblia nos diz exatamente que ele matou, mas deve ter matado, né? Então, ele provavelmente foi lá e matou Tibni. Então, ele passou a ser rei, tá? Então, Onri virou rei sobre tudo ali, só que ele era um mau rei. Ele era um rei igual Jeroboão. Ele era bem ruim. A Bíblia diz que ele era até pior do que Jeroboão. A Bíblia diz que Onri era pior do que os reis anteriores. E ele foi o pai de Acabe. Então a gente lembra que acabamos a história como Onri morrendo, tá? Então Onri morreu. E quem é que virou o lugar no lugar de Onri, já que Onri morreu? O filho dele, chamado Acabe, tá? Então lá no Reino Norte, o momento histórico que a gente parou foi esse, onde Acabe virou rei. Lá, voltando para o Reino Sul agora, quem é que estava reinando? Asa. Então Asa reinou, uau, teve essa vitória linda contra a Etiópia, né? A gente lembra, ele orou lá, uau, caramba, fez a reforma religiosa, mas a gente lembra que depois disso o homem endoidou, né? Teve uma outra guerra onde o Reino Norte começou a atacar o Reino Sul, na época de Baasa, né? Baasa decidiu invadir o Reino Sul e conquistar também as 2 tribos que não estavam no meio ali da que eles já haviam levado. Então, nisso, a gente lembra que Baasa foi muito inteligente. Baasa, ele criou uma cerca ali, uma muralha, para que os soldados que estavam abaixo da cidade do rei não pudessem vir dar auxílio ao rei. Assim, ele ia deixar o rei preso e ia ser uma isca muito fácil para Baasa entrar ali no palácio, matar o rei, matar Jerusalém, matar o povo de Jerusalém e tomar a cidade, né? Ele foi muito esperto. Só que a gente lembra que quando Asa soube disso, quando o rei do Reino Sul soube disso, ele, ao invés de clamar a Deus, ao invés de pedir ajuda a Deus, como ele fez na Etiópia, ele decidiu pegar o cavalo dele, o pouco de exército que ele tinha, e decidiu ele subir lá para a Síria, lembra? Ele foi lá para o Reino Norte, ultrapassou Naftali, ultrapassou Dan, e foi lá para a Síria, falar com os sírios. E ele foi pedir ajuda para Ben-Hadad, o rei da Síria, tá? Então ele foi, a gente lembra que ele, para ele ir lá e pedir ajuda pro Ben-Hadad, pro rei da Síria, ele tinha que oferecer algo em troca, né? Não é chegar lá e pedir a minha ajuda sem nada, né? De mãos vazias. Não, ele tinha que ir com algum presente. Vocês lembram qual presente que foi que ele levou? Ele levou os tesouros do templo de Deus. Asa, o mesmo homem que fez aquela oração linda contra a Etiópia, ele foi lá, entrou no templo de Deus, pegou os tesouros de Deus e levou para Ben-Hadad. Ele pegou também os tesouros lá da casa dele, mas da casa dele tanto faz, né? Mas ele pegou da casa de Deus também e levou lá para Ben-Hadad. Então a gente lembra que ele foi lá, entregou para Ben-Hadad os tesouros do templo, os tesouros da casa dele e falou: seja meu amigo, para de apoiar Israel, né? Porque os sírios, Ben-Hadad estava apoiando o Reino Norte invadir o Reino Sul e tomar Jerusalém. Então a gente lembra que Asa falou: para de apoiar o Reino Norte e me apoia. Oferece apoio para mim, vai ser mais vantajoso para você. E quando ele viu aquele monte de tesouro, o Ben-Hadad falou: tá bom, agora eu tô com você, Asa, não tô mais com Baasa, não. Eu não tô mais com o Reino Norte, agora eu tô com o Reino Sul. Então a gente lembra que os sírios vieram conquistando terras do Reino Norte. Vieram conquistando terras de Baasa, lembra? Então Baasa, que estava ali cercando Jerusalém, cercando a cidade de Judá para invadir Jerusalém e matar o rei, quando ele soube que a terra dele é que estava sendo invadida, que os sírios mudaram de lado, ele abandonou tudo, foi-se embora e foi lá defender a terra dele, né? Só que houve uma questão depois disso, a gente lembra. Um profeta veio falar, Hanani, se eu não me engano, veio falar com Asa. Aí o profeta chegou lá para Asa e falou: Asa, Deus tem um recado para você. E Asa falou: tá bom, o que Deus tem para falar para mim? Você preferiu confiar no rei da Síria do que confiar em mim. E é por causa disso, porque você preferiu confiar no rei da Síria, confiar em mim, que eu não vou te entregar a Síria.
Se você tivesse confiado em mim, a Síria você teria conquistado e seria uma terra tua. Eles seriam sujeitos a você. Eles pagariam tributo para você. Mas você não quis confiar em mim. E é por isso que eu não vou dar eles para você não, Asa. E a gente lembra que quando o profeta falou isso para Asa, Asa ficou revoltado. Asa falou, prendam esse homem. E mandaram ele lá para a casa do tronco, né? E então, provavelmente esse homem foi açoitado, né? Esse profeta, tudo. E diz que nesse tempo Asa começou a perseguir os do povo dele também. Ele se tornou um rei muito cruel, muito ruim, tá? E é nesse momento histórico que a gente está agora, tá bom? Quando a gente for começar a ler aqui. Acabe virou rei, lá no Reino Norte, e Asa tá no final do reinado dele, doido, né? Ele esqueceu Deus, ficou doidão, tá? Então a gente tá nesse tempo da história. Vamos começar agora? A gente vai ler primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, tá? A gente não vai ler muito sobre Acabe agora, tá? A gente vai ler só o iniciozinho pra gente chegar na morte ali de Asa. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30. Diz assim: E Acabe, filho de Omri, que a gente acabou de resumir a história, começou a reinar sobre Israel quando Asa estava no ano 38 do seu reinado, tá bom? Então Asa vai reinar por 41 anos. No ano 41, Asa para de reinar. Então, você vê que estava bem pertinho aqui do final do reinado de Asa, tá? Então, Acabe virou rei no final do reinado de Asa. Então, diz que Acabe, né, o filho de Omri, reinou em Israel, em Samaria, por 22 anos, né? A gente lembra, tá? Que o pai de Acabe mudou a capital de Israel, lembra? A capital de Israel, até então, desde a conquista lá de Abias, né? Desde a conquista do filho lá de Roboão, de Betel, tinha saído de Betel e foi para Tirza. Só que a gente lembra que o pai de Acabe, o Omri, ele mudou a capital do reino de Israel, do reino norte ali, para Samaria, tá? Então eu até falei sobre isso com vocês, que esse momento histórico é muito importante, porque é daí que vai começar a surgir os samaritanos, tá? Eles vão ser denominados por esse nome, samaritanos. Por quê? Porque a Samaria era a capital do reino deles, tá bom? Então agora surgiu isso. No reinado de Omri, do pai de Acabe, é que ele fez essa transferência da capital de Tirza para Samaria. Então diz que Acabe reinou já em Samaria. A capital já era Samaria quando Acabe começou a reinar. E ele reinou em Samaria. Quanto tempo foi que Acabe reinou em Samaria? 22 anos, tá? Então 22 anos Acabe ficou reinando ali em Samaria. Acabe pegou um pouquinho do reinado de Asa, bem pouquinho, uns 4 anos, bem pouquinho ali o início do reinado de Asa, mas todo o reinado de Acabe, a maior parte do reinado de Acabe, ele pega ali Josafá, que é o filho de Asa, tá? Então, a maior parte do reinado de Acabe, quem tá do outro lado ali, no reino sul, é Josafá. Que a gente vai ver que vai ter um momento da história que eles vão virar até parentes, tá bom? Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Versículo 30, então, diz assim: E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que houveram antes dele, tá? Então, aqui a gente vai interromper, tá? Esse capítulo, porque a gente vai estudar Acabe depois, tá? Então, só pra gente ter uma ideia, Acabe foi ruim. Acabe foi muito ruim, ao ponto de ser pior do que todos os anteriores a ele. E olha que o pai dele já era pior do que todos os anteriores a ele. E Acabe conseguiu ser pior do que o pai dele. E a gente vai ver que sim, tá? Mas agora o nosso foco é Asa, tá? Porque Asa tá morrendo, né? Estamos no início do reinado de Acabe e Asa morre. Agora a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 15. Tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho, vamos para o capítulo 15. A gente vai ler do versículo 9 ao 24. Do versículo 9 ao 24 é um resumo da vida de Asa. A gente está chegando na morte de Asa aqui, né? Josafá vai virar rei. Então, a Bíblia vai dar agora para a gente um resumo de tudo que aconteceu no reinado dele. Como eu acabei de explicar o reinado inteiro dele, eu só vou fazer a leitura, tá, gente? Eu acabei de explicar tudo aqui, né? Então, diz assim no versículo 9. E no 20º ano do reinado de Jeroboão, né? A gente lembra, Asa virou rei quando Jeroboão ainda era rei, né? Então, Asa virou rei. E ele reinou ali sobre o reino sul, sobre Judá. E ele reinou por 41 anos. A gente lembra que ele pegou muitos reis ali, né? No reino norte, né? Foi Jeroboão, foi o filho de Jeroboão, foi Baasa, foi o filho de Baasa, foi Zinri, foi Onri, né? E foi Acabe, né? Um pouquinho do tempo de Acabe ali, ele pegou Asa, tá? Então ele pegou muitos reis nesses 41 anos aí. E esse Asa, né? Ele era filho
da filha de Absalão. Ou seja, esse Asa, ele era neto de Absalão, né? Então, ele era neto de Absalão e ele era bisneto de Salomão. Deixa eu ver. Salomão, Roboão, Abias e Asa. Asa, neto, bisneto. Ele era bisneto de Salomão e ele era neto de Absalão, tá? Porque a mãe dele era a filha de Absalão. Então diz isso no versículo 10, né? Ele reinou 41 anos no reino ali de Judá, lá em Jerusalém, e o nome da mãe dele era Maaca, que era filha de Absalão. E no versículo 11 diz que Asa fez o que era reto aos olhos de Deus, como Davi, seu pai. No começo ele fez, mas depois a gente viu que ele caiu ali, né? No versículo 12 diz, por quê? Tá explicando por que ele fez o que era reto diante de Deus e por que ele agradou a Deus. Porque ele eliminou da terra os prostitutos cultuais. Nisso ele agradou a Deus. Realmente, quando ele fez aquela reforma religiosa, que ele tirou aqueles homens e aquelas mulheres que se prostituíam, né, por conta de deuses pagãos, quando ele tirou isso, sumiu isso da terra, isso agradou a Deus. A gente lembra que aqueles que não queriam obedecer, eles matavam, né? Então a reforma religiosa tinha sido tão intensa que se você não obedecesse, você morria, né? Parecia até que o negócio ia durar, durou nada, né? Mas foi nesse nível. E isso agradou a Deus. E diz que além disso, ele destruiu todos os ídolos, né? Então todos os ídolos que os pais dele tinham feito, né? Todos os ídolos que seus pais haviam feito. Então ele destruiu os ídolos que o pai dele fez e que a mãe dele fez. Você vê que havia um problema muito grande aí, né? Com tanto o pai quanto tanto Abias como a mãe de Asa, né? Os dois adoravam a deuses pagãos. E ele destruiu esses deuses pagãos. Aí no versículo 13 lembra uma coisa que aconteceu, que a gente já falou sobre isso, que ele estava tão empolgado, ele estava tão, né, esforçado em servir a Deus, né? Em querer agradar a Deus, em querer obedecer a Deus, que ele foi até contra a mãe dele. A mãe dele, né, ela tinha o posto de rainha-mãe, né? Ela tinha a dignidade de rainha-mãe, ela tinha uma autoridade como rainha-mãe. Mas ela adorava deuses pagãos. E um certo dia diz que ela criou uma imagem de um deus pagão. E ele tirou ela dessa dignidade. Ele tirou ela da autoridade de rainha-mãe, né? E isso era uma humilhação muito grande. E ele fez isso. Esse homem realmente ele estava se esforçando, né? Parece, né? E ele fez isso, tirou a mãe dele ali e destruiu esse ídolo que ela havia feito. Diz que ele destruiu e queimou ali esse ídolo ali num ribeiro. Aí no versículo 14 diz, os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. A gente sabe que não. Não foram todos os dias de Asa que ele foi reto a Deus. E a gente vai ver isso, que ele vai morrer sendo desobediente. Ele vai morrer na desobediência. É isso que a Bíblia vai dizer agora. Então, ele não foi sempre bom, né? Não seguiu sempre a Deus. Não. Ele não foi reto com Deus, ele não fez o certo sempre. Não fez. Mas durante esse tempo em que isso aconteceu na história, onde ele destruiu onde ele acabou com os prostitutos cultuais, onde ele destruiu esses ídolos, ele foi reto, ele foi correto durante esse período. E no versículo 15 então diz, e para a casa de Deus ele levou as coisas que o pai dele havia consagrado a Abias, né? Então tudo que o pai dele tinha consagrado ele levou lá para o templo de Deus, né? E as coisas que ele mesmo consagrou, ele tinha coisas que ele ganhou, por exemplo, lá na luta contra a Etiópia, lembra? Ele ganhou bastante riquezas. E ele levou lá coisas que ele conseguiu ali, né? Naquela luta, ele levou lá para o templo de Deus. Aqui ele ainda estava querendo servir a Deus, né? Ele estava se esforçando em tentar obedecer. Aí no versículo 16, lembra pra gente quando começou a queda de Asa. Quando Asa ficou doido, né? E lembra pra gente a guerra que houve. Houve uma guerra ali no versículo 16, fala entre Asa e Baasa, que a gente conversou sobre essa guerra agora que eu expliquei pra vocês, que Baasa foi e cercou ali, né? Pra impedir o povo de ajudar Asa, e ele foi lá e correu pra Síria, né? E é isso que vai dizer aqui agora, tá? Que eu tinha resumido. No versículo 17 diz, porque Baasa, rei de Israel, ele foi lá lutar contra Judá, né? Aí ele foi e começou a levantar muralhas ali, começou a edificar Ramá, de forma a que o povo que estivesse embaixo não conseguisse passar para ajudar o rei na hora de uma luta. No versículo 18 então diz, então Asa, né, vendo isso, temendo isso, ele foi e pegou toda a prata e todo o ouro que estavam lá na casa de Deus.
E ele pegou também os tesouros que estavam lá na casa dele. E ele foi lá para a Síria, né? Entregou nas mãos dos servos dele e mandou os servos dele lá para a Síria para tentar fazer um acordo com os sírios, para que os sírios mudassem de lado, né? Como a gente já falou. E os sírios fizeram, concordaram, né? Então, no versículo 19 fala que ele falou isso, né? Faz acordo comigo, né? Para você não mais defender Baasa. No versículo 20 diz que sim, que o Ben-Hadad concordou, como a gente lembra que eu acabei de resumir agora, né? No começo da aula. Ben-Hadad concordou, falou, não, beleza, agora eu tô com você, eu não tô mais com Baasa, não, tô contigo. E a gente lembra que ele então desceu, né, os sírios desceram conquistando as terras do norte. E é isso que diz aqui no versículo 20. Eles foram lá e conquistaram, começaram a ferir, começaram a entrar e matar pessoas, né? Em Ijon, em Dan, Abel Bet-Maca, Kineret, né? Kineret é ali a parte do Mar da Galileia, né? É esse Kineret. Antigamente se chamava Kineret, mas é ali aquele Mar da Galileia, tá? Então, ele começou a ferir todo esse povo aí lá do Reino Norte. E a gente lembra que Baasa, ouvindo isso, ele foi para lá para defender as terras dele, né? É o que diz no versículo 21. Ouvindo isso, Baasa, ele deixou lá a muralha que ele estava fazendo, deixou quieto Jerusalém e foi-se embora defender sua terra. Aí no versículo 22, então, diz: Então, o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. A gente lembra, já falou sobre isso também. O que acontece? A gente lembra que ele estava fazendo um cerco ali, né? Baasa estava levantando uma muralha para impedir de irem lá ajudar o rei. Então ele estava levantando, gente, pedra sobre pedra, madeira, ele estava pondo um monte de coisa lá para edificar uma muralha e impedir alguém de ajudar. E depois ele foi embora e a muralha ficou. Aquelas pedras, aquela madeira, tudo aquilo ficou, aquela muralha ficou lá. O que Asa fez? Asa mandou o povo de Jerusalém, o povo ali de Judá, se reunir e lá todo mundo ir pegar uma pedra dali, pegar uma madeira dali, pegar alguma coisa ali que estivesse naquela muralha que Asa fez e levasse para outra cidade para construir uma muralha dessa cidade. E foi isso que aconteceu aqui. Então eles pegaram ali as pedras e levaram para as cidades ali de Geba, né, ali em Benjamim, e de Mispá, né, Mispa ali, e eles começaram a construir muralhas nessas duas cidades. E a gente lembra que o profeta, não fala aqui, mas o profeta depois veio chamar a atenção de Asa, por causa disso que ele fez, né, porque Asa preferiu confiar na Síria do que confiar em Deus. Tá? Então, houve isso daqui, aqui não fala, né? É bem um resumão da história mesmo de Asa. Mas a gente estudou isso já na aula, quando a gente falou sobre crônicas, tudo, né? Tá bom? Então, no versículo 23 diz: quanto aos mais, né? O que mais que a Asa fez, tudo mais que Asa fez, né? Todo o poder que ele teve, né? Todas as cidades que ele construiu, por acaso não estão escritas, né? No livro de crônicas dos reis de Judá, né? Porém, no tempo de sua velhice, ele padeceu dos pés. A gente lembra, eu já falei sobre isso. Esse livro de crônicas que fala aqui, tudo mais que esse rei fez não está no livro de crônicas, né? Não é o livro de crônicas que a gente conhece que está na Bíblia, não. Era um outro livro, né? De memórias dos reis. Então, é um livro que se perdeu na história. Não sabe onde está esse livro. Deve ter sumido com o tempo, né? Então, não existe esse livro mais, tá? Mas era um outro livro, não é esse livro. Porque existem várias horas que você observa aqui que fala, tudo mais que ele fez não está no livro de crônicas. Se chegar lá no livro de crônicas, está falando nada da pessoa. Tem reis que, principalmente do Reino Norte, não estão no livro de crônicas, né? Então, é isso. É um outro livro, tá? Que não existe mais. Aí diz aqui uma informação muito importante que a gente vai estudar agora. Na velhice de Asa, Asa adoeceu. Ele teve uma doença muito séria nos pés, tá? Essa informação é importante porque a gente vai ver o que vai acontecer. Aí no versículo 24, então, finaliza dizendo que Asa morreu, né? E ele foi sepultado ali na cidade de Davi, o seu pai, né? Mas não era pai dele, a gente sabe, né? Mas é que os ascendentes, né? Ascendentes, também eram chamados assim de pai. Ele veio de Davi, né? Então é o pai dele. E o filho dele, chamado Jeosafá, ou Josafá, dependendo da tradução, reinou em seu lugar, tá? Então a gente vai começar amanhã a conhecer esse Josafá e falar um pouco mais de Acabe. Agora a gente vai finalizar a aula de hoje, indo para a última informação, que vai falar sobre essa doença aqui de Asa, e que o homem ficou doido. Então, no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, diz assim, tá? É segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Do versículo 11 ao 14, tá? Só 4 versículozinhos que a gente vai ler, aí já termina a aula de hoje, amém. Diz assim:
E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. Versículo 12. E no ano 39, lembrei, ele morre no ano 41 do reinado dele. No ano 39 do reinado dele, ele ficou muito doente dos pés. Tá? Então já estava perto de acabar o reinado dele, né? 39, 40, 41. 3 anos já para acabar o reinado dele. Ele ficou muito doente dos pés. Diz que essa doença era muito grave. Grave ao extremo, diz aqui. E diz que na enfermidade dele, ele se recusou a buscar a Deus. Ele só buscou os médicos. Existe uma seita religiosa que diz que esse versículo diz que a gente não pode buscar médicos. Que a gente só tem que buscar a Deus. Então eu não posso buscar medicina. Se o médico me mandar eu tomar um remédio, eu não posso. Né? Porque eu tenho que só seguir a Deus. Mas, gente, não é isso que está dizendo aqui. Não está dizendo que o pecado dele está nele buscar os médicos. O pecado dele está nele não ter buscado a Deus. Não é pecado ele ter buscado os médicos. Mas o pecado dele foi ele ter confiado somente nos médicos. E é isso que está dizendo aqui. Né? Então, os médicos, eles não são nossos inimigos. Né? A medicina não é nossa inimiga. Não, pelo contrário. Né? Ela está aqui para nos ajudar. Eu até tinha deixado aqui separado. Eu acho que tem aqui. Pelo contrário, a Bíblia não diz isso pra gente, tá? Em momento nenhum fala isso, que a gente não pode, né, procurar, né, os médicos e tal. Não, eu até coloquei aqui, ó. Existem algumas passagens na Bíblia que tem alguns medicamentos, né? Que a Bíblia fala sobre esses medicamentos, sobre médicos, né? No segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 7, fala. Na primeira carta a Timóteo diz, no capítulo 5, versículo 23. Na segunda carta de Paulo a Timóteo também fala. No capítulo 4, no versículo 20, né? No capítulo 4, versículo 20, Paulo diz, né? Que deixou uma pessoa doente em um lugar. Paulo diz isso. Olha, eu deixei o Trófimo doente lá em Mileto, não sei o quê. Ele fala isso, Paulo. Tem também Filipenses, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 25 e 27, né? Que diz que mesmo Paulo estando presente, né? O Epafrodito, né? Eu acho que esse nome, gente, é o nome de Epafrodito, né? Ele ficou doente e ele quase morreu. E ele sarou naturalmente. Não foi Paulo que orou lá e o Espírito Santo curou ele, não. Não, ele foi restaurado aos pouquinhos. Foi o tratamento, tá? E fora isso, tem mais uma coisa muito importante. Tem aqui outra passagem que eu anotei. Acho que é Colossenses 4,14. Tem uma outra coisa muito importante. Tem Lucas, né? Lucas andava com Paulo. Lucas era ali um discípulo de Paulo. E Lucas era um médico. Né? E existem vários momentos ali na história que a gente observa que Lucas deve ter ajudado ali com o conhecimento dele médico, né? Com o conhecimento de medicina que ele tinha, tá? Então, a medicina não é nossa inimiga. Eu não tenho que tratar a medicina como se fosse minha inimiga. Não, né? Ela tá ali também para me ajudar. Mas primeiro eu tenho que confiar em Deus. Ou seja, se a medicina fala que algo é incurável, eu não vou confiar na medicina, eu vou confiar em Deus. Porque Deus cura. Né? Então eu não vou confiar na medicina. Mas se a medicina diz que eu preciso tomar determinado remédio para que aquilo seja, né, controlado, eu vou tomar o remédio enquanto eu oro para que Deus me cure. Né? Então, mas eu vou tomar o remédio ali certinho, direitinho, né? Então é isso que eu queria falar para vocês, porque tem uma seita aí que fala que esse capítulo aí, esse versículo aí, diz que a gente não pode procurar médico, né? Que crente não pode procurar médico, que é pecado. Não, não é pecado não. Tá? Então, o pecado não foi ele ter procurado um médico. O pecado foi ele ter procurado somente os médicos. Ele não procurou a Deus. Ele pedia ajuda aos médicos, mas ele não pediu nunca ajuda a Deus com relação à doença dele. É isso que está falando aqui. Aí no versículo 12, então, repetindo, diz assim: E no ano 39 do reinado de Asa, ele ficou muito doente dos pés. A doença era muito grave, e diz grave ao extremo, assim que está ainda escrito, né? Mas, na sua enfermidade, ele não buscou a Deus. Ele preferiu buscar somente os médicos. Então, no versículo 13 diz: Então Asa foi e morreu. Asa morreu no ano 41 do reinado dele.
Aí no versículo 14 diz que ele foi sepultado no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima, tá? Então, aqui a gente termina a história de Asa, tá? Então, Asa já saiu da nossa história, a gente não vai mais estudar Asa. Amanhã a gente vai falar sobre Josafá e sobre Acabe, tá? Então, amanhã eu vou fazer um resumo sobre o início do reinado de Josafá, tá? Porque há um momento na história entre Josafá e Acabe que eles se encontram, que é preciso ler junto. Por quê? Porque os filhos deles vão casar, tá? Então, o filho de Josafá vai casar com a filha de Acabe, tá? Então, há um momento que eles viram parentes ali, né? Na verdade, o intuito de Josafá era unir os reinos, né? Era fazer que parasse essa briguinha, essa picuinha, né? Que passassem a ser um reino único, entendessem que eles são irmãos, né? O interesse de Josafá, creio eu, que era esse, tá? Mas não vai dar certo isso não, a gente vai ver que não vai dar certo não. É lógico, né, gente? A gente vai conhecer Acabe, vai ver do que Acabe era capaz, vai conhecer Jezabel. Imagina, essa mulher que o filho de Josafá vai casar era filha de Jezabel. Meu Deus do céu, sai fora. O Josafá vai dar o filho dele para casar com a filha de Acabe e Jezabel. Boa coisa que não vai dar, né? Então, há esse momento na história onde as histórias se encontram. E a gente vai começar a estudar elas juntas, tá? Porque Josafá passa a ter uma união ali com Acabe, né? Então, eles passam a ser muito próximos, né? Os filhos deles são casados, eles são muito próximos, tá? Então, amanhã a gente vai começar a estudar o início do reinado de Acabe e o início do reinado de Josafá. Até a gente ir evoluindo, né? Durante essa evolução, a gente vai passar por Elias, tá? Depois de Elias, a gente chega nesse momento da história mais avançado do reino dos dois, onde eles decidem casar os filhos, tá? Mas até aí a gente já vai ter estudado Elias também, porque Elias entra aí na história já, tá? Então, no início ali do reinado de Acabe, Elias já entra na história aí mostrando o quanto Deus está usando ele, gente. Uau, a gente vai gostar muito de conhecer Elias, viu? Espero que vocês estejam bem animados, que vocês estejam curiosos, que vocês queiram conhecer logo esses personagens que eu tô falando aqui, viu, gente? Amém. E amanhã a gente volta com a graça de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Zenilton, foi a primeira aula sua que você participou hoje, espero que você tenha gostado, viu? Gente, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, Deus abençoe a todos. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, eu já vou conversar com o Meet, eu vou só desconectar aqui o Facebook e o Instagram, amém. Gente, um abraço a todos aí no Facebook, Instagram, boa noite, tá bom? Amém.